Então vejam, aqui esse ponto nós não estudamos. Como profeta de Deus, Cristo mostrou o caminho da salvação. Esse é o aspecto mais importante do ministério profético de Jesus. Vamos então abrir a Bíblia em João 5:24. Jesus, como profeta, mostrou o caminho da salvação. Veja aí o que diz, versículo 24. É um texto bem conhecido e simples, facinho de entender. Olha o que ele diz. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Olha isso, quem pode falar algo assim? Quem pode dizer algo assim? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Nós temos aqui a receita para a salvação. Nós temos aqui. E o Senhor Jesus trouxe essa realidade para nós. Veja como ele prossegue o seu discurso. Tem a vida eterna, não entra em juízo. Então, é assim. O que significa isso? Entrar em juízo. Juízo é uma palavra negativa. Significa punição. E esse verbo que está aqui, não entra em juízo. É um verbo que nós temos no Novo Testamento grego, é o verbo erhomai. Esse verbo é bastante conhecido pelas pessoas que estudam o Novo Testamento grego. É um verbo muito comum, o verbo erhomai. E esse verbo tem dois significados. Significa ir e significa vir. Mas, pastor, é o oposto. É isso mesmo. Significa ir e significa vir. As duas coisas. Mas como é que eu vou saber? Se vai ou se vem? Como é que eu vou saber? Muito simples. É o contexto que ajuda a entender isso. O contexto vai ajudar. Sempre o contexto ajuda? Nem sempre. Mas olha só esse texto e tente ler dos dois jeitos. Olha só. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não vem para juízo. Aqui não entra. Não vem para juízo. Só que traduziram como entra. Qual seria outra opção? Não vai para juízo. Qual que é a melhor opção? Não vem ou não vai? Não vai. Não vai. Traduziram meio feio aqui, né? Foi a tradução que ficou meio feia. Não entra em juízo. Tá bom. Mas a ideia é não vai a juízo. E o que significa juízo? Juízo é uma palavra, como eu disse, negativa. É castigo. Mas isso acontece? Acontece. Se você ler o versículo virando do avesso as palavras, você vai chegar à seguinte conclusão. Quem não crê no que Jesus disse, vai para juízo. Vai para castigo e punição. O que é isso? Perdição eterna. Isso existe? Ainda que o mundo moderno ria disso, nenhuma risada do mundo e nenhum desprezo do mundo tem o poder de apagar essa realidade. O fato de alguém rir de alguma coisa não muda em nada a realidade. O fato de alguém não acreditar em alguma coisa não muda em nada a realidade. Se eu não acredito que o mar existe, como alguns índios dizem que alguns índios não acreditam que o mar existe, isso não faz o mar secar, faz? O mar continua existindo? Ou seja, o que eu creio, deixo de crer, não faz diferença nenhuma na realidade, na alteração da realidade. Então, se o mundo diz, não existe juízo nenhum, ok, continue repetindo isso, mas isso não muda a realidade em nada. O juízo continua lá. Assim como o mar continua lá, mesmo alguns índios não crendo que o mar exista. Então, esse versículo é um versículo de esperança, mas é um versículo também de alerta. Porque esse versículo fala que existe um juízo. E as pessoas, se nós traduzirmos o verbo erhomai como ir, isso significa que as pessoas vão nessa direção. E as pessoas que vão nessa direção do juízo são quais pessoas? Aquelas que não ouvem o que Jesus diz e não creem naquele que ele enviou, que o enviou.
Essas pessoas estão indo numa direção, elas estão marchando numa direção. É assustador isso. Elas não sabem, mas elas, cegas como são, elas estão caminhando. E estão indo numa direção. Elas não ouvem o que Jesus disse e elas não creem naquele que o enviou. Elas estão seguindo, elas estão indo numa direção. Qual é a direção para a qual elas estão indo? Estão indo para o juízo. Isso é terrível. Porque a palavra juízo, irmãos, na Bíblia, ela só envolve sofrimento. Nós não temos condições de imaginar em toda a sua dimensão o que é esse juízo. A Bíblia descreve algumas coisas. E a Bíblia compara isso, talvez numa linguagem mais simbólica, compara isso a fogo, a vermes devorando os corpos. É algo bem feio. Quando a Bíblia pinta isso, pinta esse quadro, ela pinta com cores muito feias. Então nós sabemos que o juízo é algo terrível. E quem caminha para lá? Quem não ouve as palavras do profeta divino e não crê naquele que o enviou. Não crê, como eu sei que não crê naquele que o enviou? Simples. O profeta divino fala as palavras que ele ouviu daquele que o enviou. Se eu rejeito o profeta divino, eu não estou crendo naquele que o enviou. É claro. Então, essas pessoas estão indo nessa direção. Erromai, ir. Estão indo nessa direção. Cada dia estão mais próximas dessa triste realidade. Agora, os que ouvem, diz aqui o texto, o texto fala o seguinte sobre os que ouvem. Mas passou da morte para a vida. Ou seja, as pessoas que não creem nesse profeta estão mortas. Mas como estão mortas? Elas estão espiritualmente mortas. Elas não têm vida dentro delas. O coração delas é morto, espiritualmente são mortas, separadas de Deus, não há vitalidade espiritual nessas pessoas. Elas já estão mortas, jazendo em seus delitos, pecados e culpas. E elas estão num processo de degradação, mortas que são, elas estão num processo de putrefação espiritual, cada vez mais distantes do Senhor. Mas quem crê em Jesus e naquele que o enviou, esse passou desse estado para uma vida nova. Ou seja, ele não está indo numa direção, ele já desfruta de uma realidade nova. Ele já desfruta da vida. É claro que ele está indo numa direção, mas não está indo na direção do juízo. Ele já desfruta da vida agora e, no futuro, a vida eterna.